Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Governo, Organização Instituto Bertol Compliance e Governança, Apoio Bertol Advogados, Russell Bedford, Gap, Soluções em Compliance. Para iniciar esse bate-papo de hoje, nada melhor do que alguém que já foi vereador, deputado, secretário, 3 vezes prefeito da cidade em termos turísticos, talvez com maior exponencial nacional e mundial em termos de crescimento, da onde ela estava e onde ela está, inclusive com a sua identidade nesta evolução, bem como também governador e senador. Estamos aqui então com Leonel Pavan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por nos dar a honra de aceitar o nosso convite. Eu agradeço esta oportunidade. Eu até estava um pouco desacostumado disso tudo, porque fiquei muito tempo parado. Agora surgiu um convite de um instituto que promete ser referência no Brasil. Eu fico muito feliz, muito feliz. Estamos participando como um dos primeiros, me parece. Exatamente. E ser convidado é, para mim, uma honra. E eu estou à disposição daquilo que você perguntar, desejar. Aliás, quem se coloca à disposição para apreciação do público daquilo que pode oferecer, não tem que temer nada. Então, eu estou à disposição. Então, Pavan, você citou já aí no teu início, né, a palavra recomeço. Eu vou ter que te perguntar, 3 vezes prefeito de Balneário Camboriú, salvo engano, em termos de cidade, né, a se querer morar, saiu da pesquisa de 34º lugar a ser a primeira, né? Então, te colocando num radar político, bem como também na vitrine, seja ela estadual, nacional, quiçá, devido às tuas premiações até mundial, o que te fez recomeçar agora com Camboriú, nessa linha tão tênue de proximidade com a cidade que te colocou no mapa do Brasil e do mundo? Primeiro, estou aqui por causa de Deus, né? Porque eu já teria, de repente, pendurado a chuteira há mais tempo. Mas eu devo isso muito a Deus, que me dá toda uma energia, me dá todas as forças para poder continuar a fazer aquilo que eu ainda não fiz. E quando você fala recomeço, eu acho que não é um recomeço de coisas que eu desisti, que eu parei. Tem jogo de futebol que pendura a chuteira com 38 e volta jogo com 42, mas aí volta lá no amador. Eu cheguei a pendurar as chuteiras, mas estou iniciando num time profissional. Profissional. Falei para minha família, disse: eu tenho muita lenha para queimar. Eu ainda tenho que mostrar muita coisa que ainda não fiz e preciso realizar. Estou com energia, com disposição. Sou uma pessoa que pesquisa muito, principalmente no tete-a-tete, na conversa. Eu gosto de ouvir muito as pessoas. Preciso ampliar conhecimento com pessoas que entendem, que sabem e que fazem com competência. O livro, todo mundo escreve. É importante ler. É importante você buscar conhecimento nos livros. Mas nada como conversar assim, bater o papo. E eu converso com as pessoas na rua. E dizem: olha, Pavan, você precisa fazer isto. Eu, como fazer? Uma pessoa mais simples que tenha, ele me diz as coisas muitas vezes que toca no meu coração e amplia meu Você conhecimento. absorve. Absorvo. Então, nós estamos não só recomeçando, nós estamos agora
para queimar as lenhas que eu deixei estocada. E vamos fazer de novo. Olha só, eu fui vereador muito jovem. E quando eu ainda já tinha 22 anos, já queria ser candidato a prefeito de Balneário Camboriú. Eu era líder estudantil, presidente de grêmios. E aí não deu certo para ser candidato a prefeito. Eu me lancei a vereador. Fui o vereador mais votado da minha coligação. Tão logo eu me elegi vereador, disse, bom, agora vou buscar meu sonho, meu desejo. Quero colocar em prática o meu conhecimento. Quero ser prefeito. A partir daí, eu passei a trabalhar para ser prefeito. E fui prefeito. E na época, com duas grandes forças empresariais, comerciais da cidade, e eu vindo lá de baixo. Claro, meu pai, nós tínhamos uma rede de churrascaria, tínhamos empresas, mas eu Trabalhava de quê na churrascaria? garçom, churrasqueiro, né, de várias churrascarias, posto de gasolina, né, que nós tínhamos, e ali me preparei. Então, eu me lancei candidato a prefeito e fiquei prefeito, já no segundo mandato. Logo após, eu me lancei a deputado, depois que eu saí da prefeitura, e fiquei deputado federal, o mais votado também da minha coligação. Então, logo eu me elegi federal, passei a preparar alguns projetos que eu posso fazer esse resumo, né? William, pode fazer esse resumo? Claro. Você pode interromper. Fica à vontade que estou me tu é nosso passando, pode convidado. interromper. Apenas que as pessoas não podem ficar escrevendo pergunta aí, mas... É muito histórico, né? Desde a parte de vereador, né? Prefeito várias vezes. Mas enfim, eu quero... governo. Sabe quando é? Aí eu fui deputado federal e passei a lá defender os projetos que eu indicava quando era vereador. Indicações que eu fazia, como a Interpraias, como escola de tempo integral, como universidade de turismo e hotelaria. E quando fui prefeito também consegui encaminhar, mas Balneário Camboriú era muito pobre. Dava greve conseguidamente antes de eu ser prefeito, tá? E a cidade não tinha uma arrecadação boa, mas eu indicava para o governo federal. Quando fui deputado federal, eu fui lá indicar aquilo que eu entendia que deveria fazer. Indicava ao presidente Fernando Henrique Cardoso. E lá eu pedia para ele, olha, eu preciso encaminhar tais propostas. Aí eu acabei voltando prefeito de novo. Então, aquilo que eu requeri quando era vereador e quando era prefeito a primeira vez, eu encaminhei quando era deputado federal. Exatamente. Quando eu voltei a prefeito, passei a implantar as coisas que eu consegui como deputado federal. Materializou. A exemplo da Universidade de Turismo e Hotelaria e da Interpraias, para dar dois exemplos, né? Investimentos em infraestrutura. Aí eu fui para a reeleição a prefeito, que a primeira vez não tinha reeleição. A reeleição foi aprovada quando eu fui deputado federal. Aí eu me elegi de novo, pela terceira vez, prefeito. Aí depois eu renunciei à prefeitura para concorrer a governador. No entendimento com o saudoso Luiz Henrique da Silveira, achamos que era a vez de Luiz Henrique da Silveira, que governava Joinville, a maior cidade do estado, e que eu poderia me candidatar a senador da República. Aí eu fui a senador e me elegi a senador. E também já com a presidência o Lula, daí já era o Lula. Eu fazia uma posição dura. Sim. Ao governo Lula, fazia quando estava lá. E também procurei ampliar meus conhecimentos, procurei ampliar os projetos que eu defendia e vim como candidato a vice-governador de Luiz Henrique da Silveira. E depois eu fiquei governador do estado. Aí, olhando o currículo, vereador, prefeito, vice-governador, senador, governador, me faltava deputado estadual.
Eu disse, eu vou estadual. E preenchi estadual. Então, a história, né? E preenchi estadual. É uma bagagem Aí, e tanto. bagagem, acho que... Bom, agora vamos... Aí eu tive um problema de saúde, um AVC, e eu encerrei a vida pública. Eu encerrei de vez. Mas houveram várias coisas que podemos comentar durante esse nosso podcast. O motivo que eu voltei, Exato. né? Como eu recuperei, para não ficar aqui antecipando tudo agora, porque tu só fez a primeira pergunta ainda. Mas fica à vontade. Ele só fez a primeira pergunta e eu estou respondendo quase toda. Não, está contextualizando. Contextualizando, para você entrar na... Você tem que... o nosso público aqui ele é muito diverso, é muito aberto. Então é importante que as pessoas também entendam, né, quem é você, de onde é que surgiu todas essas questões, o porquê de tanta coisa, né, o porquê dessa renovação, né, agora. Então são situações que é importante contextualizar de fato, para que a gente consiga compreender. Eu, de fato, estou te escutando e compreendendo agora algumas situações também. Sou gaúcho. Ah, você é gaúcho, então. Eu sou gaúcho também. Somos, né? Somos. E sou gremista. Somos também. Cor azul. No sangue azul. Não é vermelho. Brincadeira com respeito aos colorados. O que seríamos de nós gremistas se não fôssemos colorados, né? É verdade, é verdade. Mas eu vou contar uma história para ti aqui. Eu nasci em Sarandi, do lado de Carazinho. E o Brizola era de Carazinho. Meu pai brizolista, do PTB antigo. Eu tinha essa dúvida. Tinha dúvida? Do PTB antigo. E meu pai ia colocar o meu padrinho de batismo, o Brizola. Mas ele foi para o Rio de Janeiro. Mas ele me deu o nome de Leonel, por causa do Brizola. Eu tinha essa dúvida desde o início, né? Gaúcho. E me chamavam de Brizolinha. Me chamavam. Meu filho é Brizola, é Leonel, e meu neto é Leonel. Os três são os Leonéis, tá? E meu pai saiu. E lá no Rio Grande do Sul, meu pai, junto com os Bellini de Itajaí, o Bellini, o ex-prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, ele foi um dos vereadores mais jovens do Brasil em Chapecó, quando era vereador de graça, não recebia salário. E o pai dele, ligado à agricultura, veio para Florianópolis, era secretário de Agricultura, acho, do Estado, e nós morávamos em Porto Serrada, Xanxerê, Chapecó, sempre com churrascaria. Aí fomos para Cascavel, Curitiba, e depois viemos a Balneário Camboriú. E outros lugares também. Para não citar todos, que eu era pequenininho. Bom, aí o Bellini, em Itajaí, chamou meu pai para morar aqui. Meu pai chamou para morar em Balneário Camboriú. E o pai, em Balneário, levou os Bellini para Itajaí. Aí os Bellini foram para Itajaí e o Jandir virou prefeito. Eu, meu pai era tropeiro, vieram de Sarandi, que chama-se a cidade de Sarandi, que é uma cidade... Barreirinho era um distrito de Sarandi. Vieram os tropeiros, passaram o Rio Uruguai, vieram por uma rodovia de chão, na época não tinha asfalto, até Xanxerê. Depois que fui governador, eu pavimentei essa rodovia. Por aqui que eu passei, aqui vou pavimentar. Olha pavimentamos, só. né? O Sul agradece, os gaúchos em especial. O Oeste agradece porque viemos por aí, né? Por toda... Não, e perfeito. que passou para a terra do Bertol, Vargião. Todo mundo beneficiado também. Do Marlo aí. Contribuindo com todos, né? Mas daí viemos para Ponte Serrada e ficamos em Ponte Serrada. Mas nós começamos a história do Rio Grande do Sul. Aí em Ponte Serrada, eu fazia peças teatrais. Nós escrevíamos peças teatrais. E nós apresentávamos no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia da Criança. Apresentávamos em praça pública, levávamos lençóis, bambus, montávamos tenda. E eu era um líder, presidente de grêmios, fundava grêmios. Depois, em Cascavel,
Desde o início já tinha esse instinto Em já. Cascavel, na escola dos irmãos Marista, lá eu fui expulso, infelizmente, da... Não me dei bem lá da escola de padre, não me dei muito bem, né? Me expulsaram. Aí eu fui numa escola mais pesada, meu pai botou numa escola mais rígida. Depois viemos para Balneário Camboriú, estudei em Itajaí, no Faial, também presidi o Grêmio Estudantil do Faial, participei de jogos, era atleta, né? E acabei essa história me lançando a vereador e fiquei tudo isso que eu te falei. Mas começou lá quando eu era criança. Veja só. Vocês que fazem palestras, que trabalham muito com essa questão, dá sugestão aqui a você. Você tem que ter atitude. Você tem que medir o seu potencial e naquilo que você acredita que você pode ser. Eu lá atrás, eu marquei um ponto. Eu quero chegar ali. E eu rompi obstáculos, eu passei por muitas coisas para chegar aonde eu achava que poderia chegar. Primeiro, para você chegar aonde você quer, você tem que ser honesto consigo mesmo, acreditar na sua força, potencial, honesto com aquilo que você pratica, ética é fundamental para essas coisas, caráter, não ter medo de dizer o que sente e nem de disputar aquilo que você tenha que vencer. Se eu tenho os meus objetivos pessoais e tal, achar que tem alguma coisa para romper, eu tenho que estudar como romper e não ter medo. O medo nos afasta. Perfeito. Perfeita colocação. O medo nos afasta. Você tem que ter coragem. Não acha, William? Exatamente. E eu sempre tive coragem. Nunca tive medo. E aí está uma dúvida também, vai uma outra pergunta para ti, de quando você surgiu lá atrás, como vereador e agora pré-candidato a Camboriú, o que mudou nessas eleições, né? No campo político, aqui como instituto, a gente busca tantas atualizações, né? Também técnicas, porque mudou tanto a parte da internet, de quando você começou para agora tu vê muita coisa virtual, né? Inclusive o pessoal está nos acompanhando aqui online, o que você vê hoje, seja para você, seja para os teus adversários ou colegas, enfim, para agora, o que mudou, o que você mais sentiu assim diferença e o que para ti foi mais desafiador para conseguir, né, se manter atualizado, porque que nem você comentou, você teve um foco, né, de crescimento, eu quero chegar lá, saiu de vereador, passou por todos os estágios, voltou depois a deputado estadual, enfim, foi para o Senado, circulou por todo o Brasil, é um exponente na parte de turismo, etc. Mas, diante disso tudo, mudou muita coisa, né? A nossa evolução natural. O que você fez para conseguir acompanhar isso e o que faz você acreditar, né, nessa força, nessa bagagem toda para agora poder aplicar, quem sabe aí, um novo mandato? Bom, deixa eu fazer um palavrão aqui. Tu tem que ter tesão de realizar essa tesão que tu tem de vencer. Você tem que impor. Eu estou com vontade, eu tenho desejo. E quando era vereador, ou até bem antes de ser vereador, o que nós nos comunicávamos? Com rádio AM. É uma diferença Rádio destoante agora. AM. Quando tinha um jornal da cidade, saiu uma notinha sobre você, você recortava e guardava essa nota. Eu tenho até hoje, lá no meu estoque de homenagens que eu recebi na vida toda, um dia tu vai conhecer, vai te impressionar o que eu tenho. Eu tenho os recortes primeira, Pavan, o vereador, o Pavanzinho, chamavam, está reivindicando que o transporte público passe em determinado bairro. Eu, para dar conhecimento àquilo, eu fazia indicação, copiava um monte daquilo e distribuía nas casas. Papel sulfite. E saiu uma notinha no jornal. A notinha no jornal, eu passava um mimeógrafo,
ia soltar, sair no jornal, sair no jornal, sair no jornal. Quando tu saía numa rádio, você ficava nervoso. Você ia falar na rádio. Meu Deus. Né? Quanta tecnologia. Hoje as AM tudo é FM. Essa história de internet não existia. Mas falar em ficar nervoso, vou ter que fazer um parênteses. E como é que foi receber um prêmio das mãos do nosso maior comunicador, que foi o caso do Silvio Santos? Bom, mas daí foi quando eu fui prefeito, querido amigo, quando eu criei o Leite Amigo Pão. O Leite Amigo Pão foi um projeto inovador neste país. Foi antes do Fome Zero, do Lula, bem antes. Tá? Que era Frederico Cardoso na época ainda. Não, acho que era o Collor, de Mello. Eu criei o Leite Amigo Pão. Todas as crianças que estudassem recebiam todos os finais de semana 6 pães 7 dias, 7 pães 7 dias, que é o pão cachorro-quente que dura 7 dias. E 2 pacotes de leite longa-vida, que não precisava de geladeira. Porque o pobre não tinha geladeira. Sim. E o pão de cachorro-quente aguentava 7 dias. Então, todo dia ele tinha um leitezinho e um pãozinho para comer, em casa. Porque as minhas escolas, as minhas salas de aula, era 4 refeições por dia. E na escola tempo integral era 5 refeições por dia. Começou a faltar escolas, faltar sala de aula. Acabou a evasão escolar. Eu construí tantas escolas que hoje já fazem uns 12, 13 anos, 14 anos, não construíram mais nenhuma. Estou falando aqui. Você que está me ouvindo, nem mais uma escola foi construída em Balneário Camboriú nos últimos 15 anos. Nenhuma. Acho que nem sei se conseguiram creche. Alugaram, talvez. De tantas se construíram, porque todos vieram a estudar. Aí eu fui homenageado por conseguir trazer as crianças para dentro da sala de aula, com brinquedoteca, dando todo o material escolar, tudo. A mochila com todo o material escolar. A gente falava até o nome do tenaz, da cola tenaz, do apontador, exato. do durex, do sei do quê, do papel sulfite, papel mimeógrafo. Né? Dava tudo para os alunos e para os professores. E dava o agasalho completo, a calça, né, completa, a bermuda, a camisa, a meia, o tênis e o chinelo. Tudo. E eu dizia o seguinte na rádio: se um pai gastar 50 centavos por ano para o seu filho estudar, eu devolvo corrigido. Com isto, eu fui homenageado no Silvio Santos como Parabéns. O pai das crianças. Tem fotos, recebi não é um comum. prêmio. Eu tive Não, que ele te não homenageia perguntar, político. Porque tu não vê hoje, não se vê na televisão. Ele não né, homenageia político. Se homenagear político. Não, ele nunca fez isso. Mas eu consegui transformar isto. Você cria esperança, expectativa. É isso mesmo que é fazer hoje. Você quantos anos tens? 35. 35 anos. Eu era prefeito antes de você nascer. Né? Muitos empresários hoje de Balneário Camboriú, Por isso professores, tantas dúvidas, né? médicos, Então, advogados, te incomoda. receberam o Leite Amigo Pão. Chama-se Leite Amigo Pão. Porque aqueles pediam na rua: ei, amigo, me dá um cruzeiro comprar um leite. Amigo, então eu criei o Leite Amigo. Depois eu incluí o pão, porque é 2 alimentos altamente nutritivos, o leite e o trigo. Aí eu incluí o pão também. Perfeito raciocínio. Né? Antes da Fome Zero do Lula, bem antes, implantamos isso. Então, por isso que eu fui homenageado respondendo a sua pergunta. Isso toca muito no meu coração. Parabéns. Quando eu vou assim, lá nas ruas de Camboriú, eu recebia o leite e os pães. E o cara é um empresário rico. Hoje Formado. Com bom estudo. Mas começou, lá, escola municipal na época, elas tinham uma atividade dura, que infelizmente hoje tu não pode puxar a orelha de uma pessoa que já acha que é agressão. Mas nós tinha que estudar, tinha que aprender.
né? E você sabe que muito do Instituto foi criado os cursos porque justamente a carência que tem às vezes, né? Vem da base, do ensino fundamental, do médio, chega fraco para a universidade. Sim. Então a gente tem os nossos cursos para poder justamente contribuir para eles, poderem ter um conhecimento um pouco mais profundo, porque às vezes fica muito raso. E é importantíssimo isso, fazer com que segure as crianças na escola e elas consigam ter um estudo cada vez melhor. Não, eu estou aqui com o Albino, o Wilson Albino, e disse para ele, nós vamos ter uma missão muito importante, é preparar os nossos trabalhadores. Trabalhadores é todos, não é o engravatado, está de gravata, mas tu é trabalhador. Tu gera emprego, tu trabalha, prepara as pessoas. Então, é do pequeno ao grande. Não há distinção. Temos que nos preparar. Eu preciso, com toda essa experiência que eu acho de conhecimento, eu preciso me preparar, ampliar meu conhecimento. Você precisa ampliar seu conhecimento. Por mais que você conheça a função que você exerce. Mas hoje a modernidade, principalmente depois da Covid, a tecnologia, a palestra, o conhecimento, é fundamental para nós sabermos como nos comportar, como agir, como falar, como decidir, como fazer. Eu estou me preparando muito, porque Balneário Camboriú e Camboriú são duas cidades que eram ligadas, era uma só. E hoje está em Balneário Camboriú e Camboriú. Eu não sei se existe no Brasil duas cidades tão ligadas uma com a outra. Mas eu fui com a Juliana, que é minha filha, que é pré-candidata a prefeita de Balneário Camboriú. Eu fui com ela conhecer em Paulínia um projeto de cidade inteligente. É inacreditável o que eu vi lá. É inacreditável o que podemos fazer. O que poderá ser implantado para as duas cidades. Para as duas cidades. Na questão de gestão, na parceria, nos consórcios, mas principalmente na segurança. É fundamental nós termos relacionamentos com as cidades, lá nas duas, na água, que Balneário Camboriú, se não tiver Camboriú como parceira, poderá ter um colapso logo ali com a falta de água. Balneário Camboriú tem que investir lá em Camboriú para continuar a produção de água. Lá não tem rio lá atrás. Lá atrás tem milhares de nascentes que formam o rio mais curto do Brasil, que é o Rio Camboriú. É um rio de água potável para tomar. Eu tenho minha pousada, que é o início do Rio Camboriú, praticamente você toma aquela água pura das pedras, que forma o Rio Camboriú. Então, Balneário Camboriú tem que se formar, cruzar os dedos. Você acredita que são cidades complementares? Verdade. Mas também tem mais, o esgoto. Balneário Camboriú é uma cidade que tem quase 100% de rede de esgoto. Mas Camboriú não tem 1 metro de esgoto. E é o mesmo rio. Exato. E é o mesmo rio. Então nós temos que produzir a água e fazer a rede de esgoto. E a quem interessa mais isto? A capital do turismo de Santa Catarina, que tem o metro quadrado mais caro do Brasil, Balneário Camboriú, que é a mais preferida. E sem água e sem esgoto, ela pode tornar-se inviável. Então precisa ser relação das duas cidades, né? Então, estava fazendo essa conexão que tu me perguntou sobre... Fez a pergunta e eu mudei um pouco o histórico. Sim. Que eu fui conhecer em Paulínia. Segurança. O bandido está ferrado conosco. O ladrão está ferrado conosco. O cara que tiver problema da sua integridade, desvio, está ferrado nessas duas cidades a hora que nós implantarmos o sistema de segurança entre as duas cidades. Não vai caminhar, não vai circular, será localizado. Pode ser dentro do seu carro, pode pintar a cor que ele quiser o carro dele, vamos saber a cor que era antes.
Vão se comunicar, vão se interligar. Não, a cidade inteligente hoje ela oferece isso. Como que você vê essa aplicação? E se existe uma distância, muitas cidades não conseguem visualizar pela distância que tem, né? Falta de recursos, às vezes. Mas como que você vê isso para Camboriú? Balneário Camboriú e Camboriú existe um muro virtual, imaginário, que Balneário pode tudo e Camboriú não pode nada. Sendo que 40 mil pessoas por dia saem de Camboriú e vai trabalhar em Balneário Camboriú. Das 7 horas em diante, é uma fila enorme, engarrafamento para chegar em Balneário Camboriú. Das 5 horas da tarde em diante, é o engarrafamento para voltar para Camboriú. Quando chegam os trabalhadores em casa, cansado, né, muitas vezes acidentado... Aí a gente está falando de outro desafio, né? Desafio, mas a gente me fez a pergunta, né, desse muro virtual que existe. E lá eles têm problemas. Então, aqui só tem trabalhador, aqui mora rico. Não, não. Os dois lados trabalhadores, os dois lados têm empresários, e os dois lados se conectam. Voltando à cidade inteligente, nós vamos ter um transporte público conectado, tanto rodoviário, como também pelo Rio Camboriú. Porque o Rio Camboriú sai de lá e vem até Balneário Camboriú. Estamos falando muito num monotrilho, que pode ser de Camboriú, Barra Sul, Barra Norte, Praia Brava. Deixa eu ver se eu entendi. Tu já tem um projeto de mobilidade. Mobilidade, transporte público, né, de ônibus, que pode ser elétricos, que já estamos vendo isto, né, para baratear o preço do transporte, e pelo Rio Camboriú, embarcações, que é para o turismo e transporte para o trabalhador que sai de Camboriú para Barra Sul, que é uma região muito forte. Só estou dando umas ideias, né? Sim, sim. Mas quando eu falo cidade inteligente, tipo, se der um assalto num lugar, um botão virtual que pode ter em vários lugares deste lugar que se protege, todos os semáforos fecham. E se a pessoa estiver a pé, todas as edificações estão conectadas com câmeras que interligam uma na outra. O cara pode mudar de roupa, aparece outra de roupa. Pode botar uma máscara, aí tem a leitura, como é que fala, dos seus olhos. Biometrias, enfim. Que tem a leitura pelos olhos. Ocular. É ocular. Não tem outro nome que diz, que eu me perdoe aqui, que eu não me lembrei. Mas, enfim, se identifica mesmo. Identifica tiver... na hora. Entrou um carro, o cara vem lá de onde? Cochinchina. Ele está dentro do carro, vai ser a leitura facial. Vê o histórico dele. Perfeito. Do carro, vê o histórico. Se ele muda de cor, o carro vai dizer que a cor do carro é tal. Então, nós vamos estar conectados com essa segurança. E isso, a segurança, fora a segurança de escolas, não precisa ter mais policiais na escola para intimidar, porque um policial não intimida. Mas as escolas todas serão conectadas com câmeras, como conecta-se em aeroportos. Sobre qualquer material suspeito, pode ser um alfinete de coisa, vai detectar e vai avisar e vai filmar a pessoa. E o pessoal deve estar vendo também, se pergunta, né, como que vê recurso, né? Porque eu vejo que alguns municípios, seja parte de transporte, iluminação pública, então, até lá do o lixo, recurso. Eu vejo, não sei, eu já vi alguns, antigamente, pelo menos nas suas campanhas, inclusive, né, e nos seus mandatos, se falava muito nas PPPs, que hoje é uma realidade. Você atualmente segue com esse mesmo raciocínio da importância da PPP? Como é que você vê hoje aplicando essa tecnologia que você quer? Parceria pública-privada é fundamental. Nós temos que sair só da responsabilidade pública. O público tem que cuidar da educação, da saúde, cuidar das pessoas. Aquilo que você possa fazer
parceria com o privado tem que fazer. Eu defendo isso há muitos anos. Aliás, eu era do PDT, Partido Trabalhista, e quando eu cobrava para entrar na cidade, ônibus que fazia parceria com as empresas, me chamava a atenção. Dizia, opa, vai contra os pobres. Não, não. Nós temos que fazer com que o pobre tenha os mesmos direitos que os ricos. Na sua proporção de que pode um, que pode mais o outro. Mas os direitos iguais. Bom, eu tinha greves seguidas acontecia na cidade. Eu não, os ex-prefeitos. Eu peguei a prefeitura com 6, 7 meses de greve. O lixo todo depositado na cidade. Todo depositado na cidade. Problema de saúde, gasto com saúde, dos pós-saúde. Um caos, um caos. Quando o Fernando Henrique Cardoso aprovou a lei de parceria pública-privada, a primeira do Brasil foi implantada em Balneário Camboriú. Lixo, varreção, capinação, destinação de lixo, coleta de lixo, reciclagem de lixo. Eu privatizei. Eu fiz uma concessão por 20 anos. Agora já está em mais 20, agora está renovada. E a cidade, eu dizia assim, eu explicava, Balneário Camboriú não terá mais moscas. E não tem em Balneário, porque é limpa a cidade. E aqui deixa um recado, tá, pessoal? Como especialista tanto da parte do Instituto, quanto nosso apoiador da Russell Bedford, que trabalha com PPPs. Para quem não sabe o que é PPP, tem no Instituto, tem cursos do que é PPP, a diferença de concessão, enfim, se informem. Porque se o seu administrador, o seu gestor, seja ele municipal, estadual, falar da falta de recurso, com certeza é uma excelente saída. E parabéns por lá atrás já utilizar, porque isso é muito utilizado. E hoje é apartidário, né? Não é uma questão se é de esquerda ou se é de direita. Se trata isso porque é uma solução. Esquerda e direito é a vida das pessoas. Nós é que denominamos. Você é vermelho porque é colorado e azul porque é Grêmio. Não, mas são todos seres humanos, são irmãos, tá? Tem essa história. Tem que ter interesse no bem comum. Mas é o seguinte, eu vou te contar por que você tem que ser criativo. Hoje, muita cidade ainda cobra dessa forma e é inconstitucional. Cobra o IPTU, Imposto Territorial, Imposto Predial, conservação de rua, muitas vezes, taxa de melhoria, lixo, destinação, coleta, compostagem, varreção, cobra-se. Aí vem um total lá, vou dar um exemplo, R$100. Aí quando chega no final do ano, o prefeito dá o desconto para entrar o dinheiro. Daí ele desconta tudo dos R$100. Taxa e tarifa não se desconta, porque já foi gasto. Já foi pago a empresa que faz o serviço. Sim. Não se desconta. O que eu fiz? Eu retirei tudo isto e só deixei IPTU, territorial e predial. Aí ali tu pode dar o desconto que tu quiser, que a Câmara que aprova. Né? Agora, a outra taxa não. Sim. Outra taxa é constitucional. Eu tirei tudo isso fora e fiz com que a empresa privada fizesse um carnê e cobrasse o lixo que você produz. Perfeito. A inadimplência antes era 56% de inadimplência. Todos esperavam para pagar no fim do ano esperando os descontos. A empresa hoje é 6, 5, 4% de inadimplência. Todo mundo paga. E a cidade limpa. É um exemplo, tá? Isso foi o primeiro do Brasil que eu fiz e só para vocês entenderem, diferente de uma contratação simples, né, de uma licitação, a PPP tem uma estruturação. O que o Pavan está contando aqui é uma engenharia que ele fez, né, para estruturar desse formato que todos tivessem o benefício. Então, é bem interessante. De fato, não é simples de se fazer. Muitas vezes o gestor opta por contratar empresas especializadas na parte de estruturação devido à dificuldade que é. Né? Então, é por isso que a gente tem... Eu falei, tem que ter coragem, pode ter medo. Exatamente. Eu optei por fazer gestão. Eu fui muito impopular. Me xingavam um monte. Mas tive que ter coragem. É que eu falei, pô, não pode ter medo daquilo que você deseja. Se você tem certeza que aquilo será bom, hoje... Todos os governos passaram por aí e continua a cidade perfeita. Olha a Balneário Camboriú, que cidade limpa. Pintura perfeita. Que fácil agora chegar lá e ver assim. É bonito, né?
É bonito. É. Quando nós passava a esteira para peneirar a areia da praia, que bobagem. Hoje é normal, está o Brasil inteiro fazendo isto, né? Então você tem coragem. Eu nunca tive medo de fazer aquilo que eu acho que é o correto. Agora, se der errado. Aliás, eu recebi mais de 30 mil processos. Acho que o cara que mais teve processo de justiça fui eu. Mas quando eu venci um, derrubei todos. Eu provei para o Tribunal, né, da Justiça e para o Supremo depois que eu fiz o correto. A cidade mudou. Perfeito. Você comentou Balneário Camboriú, né? Acho que é indiscutível o teu exponencial, teu potencial, tua história voltada para o turismo. Inclusive escreveu um artigo, né? Turismo é preciso gestão e paixão. Para Balneário Camboriú, que está no litoral, é uma coisa. E, de fato, hoje está concreto, é muito fácil para quem está vendo, inclusive teus eleitores, potenciais eleitores, enfim, uma coisa que já está concluída. Para Camboriú, você consegue ver um potencial, porque lá atrás você viu coisas que, como a PPP, que nunca existia, você apostou, a própria parte do turismo em Balneário, apostou, elevou de ranking, botou no mapa, e Camboriú, tu consegue visualizar? Primeiro, vou dar um histórico do porquê que eu sou conhecido como o homem do turismo. Sou conhecido como isso. Quando era senador, o Monsanto dizia: o senador do turismo. Quem criou a comissão de turismo, que era provisória, e eu fiz ela fixa, fui eu. A lei é minha. Em função de ter daí uma comissão permanente de turismo, precisou-se criar o Ministério do Turismo, foi Maris Guia. Primeiro ministro do Turismo do Brasil foi Maris Guia. Porque se eu criei a comissão de turismo, tem que ter um Ministério de Turismo. E antes era ligado ao planejamento, ao esporte. Aí criou-se o Ministério do Turismo no Brasil, porque eu criei a Comissão de Turismo no Senado Federal. Senador do Turismo. E quem trouxe a primeira Universidade de Turismo e Hotelaria, a segunda do mundo, a primeira era na Espanha, fui eu para Balneário Camboriú. A Univale queria fazer em Itajaí. O ex-prefeito, me falta o nome dele agora, um grande amigo meu, de Itajaí, ele queria construir lá em Itajaí. Aí eu ofereci 5 mil metros de área de terra para Balneário Camboriú. Ele deu 10. Eu fui lá e dei 15. Ele deu 20. Eu fui lá e apropriei um terreno e dei 100 mil metros de terra para a Univale. E foi construída a Faculdade de Turismo. Porém, como o fato nosso era turismo e hotel e hotelaria, eu pedi que tivesse uma universidade de turismo e hotelaria. Marlene Burato, na época, disse: mas como, senador, o presidente Vilela, o médico Vilela, como hotelaria não tem, de turismo tem? Aí ele pediu, implante. E foi implantada turismo e hotelaria, a primeira em Balneário Camboriú. Aí o número começou com o turismo, hoje tem inúmeros cursos de turismo. Então eu sou focado no turismo. Eu implantei o Odonto Leite, o Odonto Baby e o Odonto Gestante por causa do turismo. O que tem que ver o Odonto Gestante com turismo? Porque a mulher grávida, ela recebia massagem todos os dias, com pessoas especialistas, médicos, enfermeiros, tá? Para que a criança nascesse com a arcada dentária perfeita. Depois que nascia, até 1 ano de idade, Odonto Baby. Toda a higienização bucal da criança era feita gratuitamente pelo poder público. Tudo. Para quê? Para que futuramente essa criança vai dizer: bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, com arcada dentária e com os dentes bonitos. Perfeito. Aí eu defendi muito isso. Chamaram o Jaime Lerner, que era meu amigo do PDT. Disseram: olha, o Pavan só pensa lá para trás. Não está pensando aqui no centro da cidade. Que aqui que gera o turismo, aqui que gera o imposto. E o Jaime Lerner disse: com a palavra, o prefeito. E eu falei para ele assim: estão enganados. Quem está lá no balcão,
quem está como camareira, quem está como garçom, quem está no táxi, não são esses que dizem que são os que produzem turismo. Está lá quem está no bairro. Quem está no bairro, que tem o filho na creche, que não tem creche. Está o filho na escola, que não tem escola. Está o filho que tem o presidente, que não tem a atendente. Então, eu tenho que dizer para eles que a cidade, ela só é boa para o turista se primeiro for boa para o povo que nela mora. E o que é ser boa? Ter condições para os filhos de quem trabalha. Da pessoa um taxista vai receber alguém no aeroporto, numa rodoviária, o cara pergunta assim, como é que é Balneário Camboriú? Ele vai dizer, isso é um AM, porque não tem escola, não tem creche, não tem o quê, não tem dentista, não tem o quê. Mas quando ele tem... A propaganda vem de dentro. Quando ele tem tudo isso, como é que é essa Balneário Camboriú? Linda! E temos tudo o que nós queremos. Então, até isso tem que ser turismo. Daí eu pensei, agora tu falou sobre Camboriú. Camboriú tem um rio potencial, que é o rio Camboriú, que é navegável. E marinas existem em Balneário Camboriú. E nós queremos transformar na área de Camboriú com várias marinas. Se eu ainda tiver tempo, só vamos permitir prédios rente ao rio Camboriú com marinas. Com marinas. Aí você vê mais um ponto de conexão das duas cidades. Claro. Turismo, negócios, empregos, geração de renda. Camboriú é pobre, com toda... Né, é rica no seu potencial. Tem 250 quilômetros para arredondar quadrados de Camboriú. Balneário tem 45, 46 quilômetros quadrados. Nós somos 5 vezes maior. E temos um rio mais potencial no lado de Camboriú que Balneário Camboriú. Lá o calado chega a 6, 7, 8 metros. Em Balneário Camboriú fica 2,5 metros. Um barco grande mexe... Tem mais navegação. Mais navegação. Nós temos que melhorar. Esse é o turismo que pretendo levar para lá. A segunda indústria no mundo de jet ski elétrico, só tem uma no Canadá. Estamos tentando, conectando para isso. Porque com o parque inundável de 600 mil metros de água que será feito em Camboriú, que é a garantia de água de Balneário Camboriú, nós vamos servir para o turista. Mas nada de equipamento que produza efeitos poluentes, como óleo, combustível, vai ser elétrico, seja barco de lanchas, ou seja jet ski. Já com, ou senão, com a pegada sustentável. Senão é pedalinho. Para mim poder ter o recurso que eu pretendo ter do governo federal, para mim implantar. E quem vai ter que investir neste lago é Balneário Camboriú. Porque nós vamos dar o terreno, nós vamos dar acesso. Agora, é a garantia da água de Balneário Camboriú. O parque inundável, muitas arrozeiras que produzem o produto tóxico para o rio Camboriú, vai servir como água potável, a reserva de água. Nós temos ali um pico da pedra, que eu estou falando isso há horas, que vai ser o mirante mais alto da América do Sul. Olha o turismo. 680 metros de altura, com vista para toda Itajaí, Navegantes, Penha, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, tudo com visual. E com aquela noitazinha para ver Florianópolis também. É alto. Camboriú. Camboriú. Só para ficar claro, porque começa a falar de Balneário Camboriú. Não, Camboriú. Camboriú. Camboriú, não Balneário Camboriú. E já estamos tendo contatos com empresários como o Bogo e como o Silvio Prim, que teve um monumento histórico lá em Tuporanga e que construíram o mirante lá em Canela, para eles fazerem esse investimento. Nós temos o caminho de Compostela, que é famoso. Nós vamos criar o caminho dos santuários. Da penitência, vários santuários, até chegar no morro, lá em cima, que é o caminho de Santa Paulina, caminho religioso. Como fazer isso tudo? Fazer com parcerias. Exato. Abrir portas, pagar dinheiro às empresas, restaurantes, hotéis, centros de convenções, parques temáticos, parques aquáticos. Nós temos que
é abrir portas, fazer lei para abrir. O que tem que fazer o poder público é garantir o direito, dar infraestrutura para que essas empresas se instalem. Nós defendemos e vamos, vou daqui a pouco dizer como nós vamos fazer, porque daqui a pouco eu sou pré-candidato, para dizer. Eu estou queimando minha lenha, quando eu tenho lenha. Eu tenho lenha para queimar, estou queimando lenha aqui, metendo fogo, Já tá se colocando. metendo a lareira aqui. E não é para fazer carvão, não, é para pegar fogo mesmo, entendeu? Se Balneário Camboriú estiver conectado com Camboriú, que eu espero que a Juliana, que é pré-candidata em Balneário Camboriú, se nós estivermos conectados, vamos acabar com esse muro imaginário, que esse muro virtual que existe no meio. Porque a BR-101 que aqui divide, não. Divide uma parte na região norte, mas na região sul, Balneário avança bastante. Mas nós vamos criar área industrial. Nós vamos, se possível, fazer com que tenhamos condições, se estivermos na área mais distante, para pouso de voos, jatos de particulares, porque Balneário Camboriú tem um potencial enorme. Os grandes investidores do Brasil, do agronegócio, vêm com seus aviões particulares e não tem como pousar em Balneário Camboriú. Não tem área em Balneário Camboriú. Já em Camboriú? Então, Camboriú tem área. Nós temos que gerar empregos. 40 mil pessoas por dia vai para Balneário Camboriú. E essas 40 pessoas são casados, ou solteiros, ou vão casar, e têm filhos, e vai gerar gente. Tem mais filhos em escola pública em Camboriú que Balneário Camboriú. Que eu fui trabalhador. Aí tu já entra num outro projeto que é consequência do turismo, que é a mão de obra, que é o que tu emprego. falou do turismo, é que tudo isso é turismo. Tudo gira em volta. Porque qualidade de vida, ela dá foco, ela dá emoção pro cara. O turista quer chegar, já pensou chegar na cidade e dizer, como é que tá? Ah, tá uma porcaria. Não tem isso, não tem aquilo. Que eu digo o seguinte, que um prefeito que não cuida de uma lombada não pode cuidar de outras coisas. Quando na cidade vê uma lombada toda amassada, mal pintada, mal sinalizada, pô, tem que botar o prefeito na cadeia. Ele tem que demonstrar que aquilo que é fundamental para a vida das pessoas, segurança da pessoa, ele tem que mostrar capacidade. Conhecimento que ele passa por ali, um buraco numa rua, pelo amor de Deus, é o prejuízo. Isso aí, tem que deixar o cara que passa ali, opa, bonito, sinalizado, legal, não tem buraco, tá asfaltado, pavimentado, tem uma calçada, tem um meio-fio. A pessoa que chega tem que entender isso. O investidor e o turista, mas o morador precisa disso. Repito, a cidade é para as pessoas que nela moram, que nelas vivem. Mas se ela não for boa para estas pessoas, não será boa para o turista. Se ela for boa para o turista, será boa para quem mora. E nenhum atrativo, fica aqui a dica também, nenhum atrativo para os investidores, para os empresários. Porque se você vê uma cidade muito bem cuidada, tu vê que é uma cidade aberta para a comunicação e para o investimento. E aqui, empresário, através do Instituto, através da Russell, Bertol Advogados, da Gap, vocês têm como fazer estudos de viabilidade em parceria com o governo, em parceria com essa prefeitura, para conseguir levar esses projetos. Então, tudo parte de um estudo também, para se concretizar tudo isso que o Pavel está comentando. Então, Pavel, é muito bacana te escutar, por saber o quanto para frente que você é, o quanto para frente que você se atualiza e busca conciliar todas essas evoluções para Camboriú, né? Que para quem está ali consegue ver Balneário com potencial, Camboriú com outro. Eu tô saindo aqui, né, desse nosso evento que a gente está caminhando para o fim, com uma outra percepção do potencial de Camboriú que eu não tinha visto. E não só eu, estou falando aqui para os empresários também olharem para a região, não somente para Balneário. E, inclusive, quebrando essa linha tênue que existe, né, que é transparente, como você fala, e fazendo essa ligação, para o próprio investidor vai ser muito mais fácil também a compreensão. Então é bem interessante saber aí que a gente pode estar apostando em ambos os lados, né, de forma simultânea, e quem ganha com isso é todo mundo, né, inclusive, principalmente quem mora lá. Claro. O Instituto de você, pelo que eu vi aqui, tem salas, palestras e tal. Certamente terão palestrantes para irem aos locais. Exatamente. Né? Os treinamentos em company, que a gente chama, a gente vai até a prefeitura, até a empresa. Nós temos que treinar.
Cara, Ampliar os horizontes, né? Abrir a mente, né? tu pega um craque de futebol, contrata ele. Aí ele não joga no primeiro jogo, não joga no segundo, não joga no terceiro, joga no quarto. Não, ele está se adaptando. Ele está treinando. Mas ele já jogou. Entendeu? Aquele foi pro Grêmio, que ficou goleador, agora está no exterior dos Estados Unidos, O Soares. o Soares. Quando ele veio craque, fazendo gol. Mas ele demorou para se adaptar. Ele teve que treinar. Ele teve que. Eu peguei o Soares, porque ele foi para os Estados Unidos, demorou para se adaptar também. Saiu fazendo gol no Grêmio para começar lá, demorou. Então tem que aprender constantemente. O ambiente. Os funcionários que vão estar comigo, que vão ficar na prefeitura, caso eu venha a ser, né, se eu me candidatar, eles precisam conhecer o estilo do técnico, do jeito que governa, do jeito que ele quer, do comportamento, de gestão. Eles precisam se adaptar. Então, tudo precisa de treinamento. Eu mesmo vou querer me treinar, porque às vezes eu sou explosivo, eu sou afoito, muito afoito eu sou. Eu sou irreverente. Né? Mas às vezes eu erro, e erro bastante. Né? Eu estou com mais 70 anos, cara. Mas estou com uma disposição de jovem. Olha, eu estou assim, falei para minha filha, vou me dedicar para transformar Camboriú e eu vou contar com você, que está numa cidade mais forte. E você que está nessa cidade mais forte vai precisar de mim. Nós dois juntos poderemos garantir transporte público, transporte náutico, melhorar as rodovias, duplicar os acessos, garantir água, fazer um sistema de esgoto, fazer uma segurança adequada, criar área industrial para produzir para as duas cidades, entendeu? Juntos, pensamentos iguais, temos que nos preparar. E eu estou aí pronto para cuidar da filha. E a filha é Balneário Camboriú, a cidade, porque a cidade de pai é Camboriú. Duplamente. É porque ela saiu dali. Exato. Quando Balneário Camboriú se deslocou e ficou Balneário de Camboriú, é porque Camboriú queria ficar com o colégio agrícola, área rural, no passado. Porque fica lá com os espinhos nos pés, lá, como é que chama aqueles trep que tem? Roseta lá. Nós queremos ficar com a área agrícola, com a Universidade Federal Agrícola. E Balneário Camboriú, os investidores, ficaram com as praias. Mas agora nós temos que fazer... unir projetos, cada um com a sua responsabilidade social. Cada um com suas obrigações jurídicas, mas unir pensamentos e projetos. E isso o Brasil tem que fazer. O Brasil tem que fazer. A ANFRE, que tem aqui 11 municípios, uma próxima da outra, tem que fazer. Coleta de lixo, varreção, capinação, segurança, tudo. Temos que unir projetos. Fazer como na Europa. A Europa, os países são unidos. Perfeito. E fazer essas parcerias públicas, privadas e consórcio entre municípios. Por favor, a gente vai caminhar para o fim, né? Só vamos abrir para uma última pergunta para a gente poder encerrar. Não, tá perfeito. Então a gente começa logo daqui 2 minutos, só para o encerramento. Pavan, então para a gente encerrar, você citou aqui a tua experiência e a tua disposição. Vou fazer uma analogia para o esporte, né? Você comentou do Soares. Ele foi para o Grêmio, digamos como um veterano, e deu um show. Foi um exemplo de vitalidade, não se lesionou, né? Seguiu ali fazendo... Fominha. Cumpriu com louvor tudo que ele tinha que fazer. Então eu te pergunto, você, com a sua experiência, com a sua vitalidade, você inclusive no próprio podcast você já consegue demonstrar, que recado que você dá para exemplo daqueles colegas do Soares que nem corriam atrás da bola, né? Que tinham uma dificuldade, né? Para essa nova política, para essa turma, né, que está chegando, que caminho que você daria, que mensagem você queria ter escutado, talvez, né, no seu início, que te ajudaria nessa jornada toda que você teve, que é inquestionável aí a questão do sucesso, né, na via política. Isso serve para qualquer função, seja privada ou seja
pública. Busque conhecimentos, busque exemplos e põe para fora tudo que você sente. Se você quer vencer na vida, não pode ter preguiça. Quando eu era senador federal, eu botava na placa do quarto dos meus filhos, escrito assim: o caminho mais curto para a felicidade é a responsabilidade. Então, seja responsável como o Soares foi. Era responsável. Levantava cedo, treinava e não queria ficar de fora. Era fominha o Renato Gaúcho. Mas para você, seja fominha. Tenha vontade. Seja responsável. Eu quero ser feliz, mas eu preciso ser responsável. Então, o que eu lhe digo, abrace o que você quer ser com responsabilidade e que vencerá. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um programa aí, Papo de Governo. Espero que vocês tenham gostado. É só o começo. Pavan, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença, né, por dispensa apresentações, né, é um showman, né, espero aí que tu tenha muito sucesso nessa tua nova jornada, agora em Camboriú também. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Aqui.